Muito bem, estamos de volta, donos da bola, aqui na tela da Band. Deixa eu falar do... Aliás, vocês vão responder primeiro as perguntas. Daqui a pouco a gente fala do Arrascaeta. As perguntas que foram feitas pela Kika agora há pouco ali. Vocês se lembram? Você quer do Atlético ou do Cruzeiro? Não, primeiro do Cruzeiro. Daqui Deixa eu falar então do Alisson. Deixa de Mara falar primeiro, que vocês não querem deixar. Até porque é uma informação para ele. Ele falou que o Alisson precisa melhorar essa condição. O Alisson acabou revelando que além do trabalho que está sendo feito físico com ele, também o trabalho psicológico. Por quê? Porque um jogador que se machuca tanto desse jeito, quando ele entra em campo, ele já entra com uma certa restrição. Às vezes até prejudica o futebol dele, porque ele não se entrega tanto exatamente por medo das contusões musculares. E que também está sendo feito, e neste ponto ele disse que o Vanderlei Luxemburgo tem, e aí vale elogiar também, tem ajudado muito nesse sentido da questão psicológica, de estar tendo uma certeza de que ele está entrando na sua melhor condição para não se contundir de novo. E é um trabalho bacana, porque é um cara diferenciado e todo mundo sabe disso. Se ele deixar de lado essas contusões, ele vai ser um jogador que o Cruzeiro vai ter, sem dúvida nenhuma, por muito tempo aí. E ele terminou extenuado o último jogo, né? Porque ele correu muito. Ele terminou... Quando, no segundo gol do Cruzeiro, na comemoração, ele já caiu e ficou deitado um tempo. Depois, quando o jogo acabou, ele se jogou de novo no chão e ficou caído um tempo. Ele estava muito cansado, se esforçou muito. E eu até queria aproveitar o gancho do que você falou para elogiar o Luxemburgo no seguinte aspecto. A gente já chegou até aqui a refletir, pô, será que o grupo está com ele? Pelo que aconteceu no último jogo, eu pelo menos enxerguei o grupo muito com o Luxemburgo. Muito, também acho. Não só pela vontade mostrada, pela raça, mas por pequenas coisas que você observa. O William, quando o Cruzeiro fez o gol, dando um baita de um abraço no Luxemburgo, o William Bigode, que está no banco, todo mundo ali confraternizando com o treinador. O Alisson também elogiou. O Alisson também elogiou. Tá fazendo com então, isso aí, é isso que a gente está falando. Pegando um gancho no que você está falando, é porque... soltaram um rastro de onça aí, de que o clima no Cruzeiro estava péssimo e tal. Não é o que os jogadores estão falando. E outra coisa, Everton, o futebol é tão dinâmico que às vezes aconteceu algum problema e já foi resolvido. Mas o Williams esteve aqui, aqui nos nossos estúdios, gravou com o Diogo Ramalho, e em momento algum ele disse que existiu briga entre Luxemburgo e Fabrício, isso é outra coisa. Mas... que o clima estaria ruim e tal. Ele falou nada. A única coisa que ele disse é o seguinte, sobre o fato de ter ficado na reserva e tal, é uma posição do treinador, a gente respeita e tal, que é um discurso meio clichê, eles sempre dizem isso, né? Mas os jogadores dizem que o clima não está ruim, pelo contrário, está até bom. O Alisson está falando aí, põe o Alisson aí para falar, inclusive sobre o cansaço no jogo do último domingo. Roda aí. Sim, acho que a hora que eu olhei, a hora que eles empataram ali, eu olhei, se eu não me engano, tinha 27 minutos, se eu não me engano, foi isso mesmo que eu olhei. E foi, acho que não tinha mais nenhuma substituição, então eu vi que começou a avisar de novo, pensei que ia dar cãibra. Foi um momento de eu respirar um pouco ali, onde o Vanderlei me colocou de centroavante, deu para descansar um pouco, onde eles estavam atacando mais e estavam pedindo para mim nas costas do Lucas. Então, no lance do gol do Arrascaeta, acho que era a última força que eu tinha ali mesmo no jogo. E graças a Deus fui feliz no lance ali. Mas o mais importante, como eu disse, não só eu, mas como tenho certeza que todos os jogadores saíram muito exaustos, mas foi bem bacana todo mundo ter saído exausto, chegar no vestiário, todo mundo feliz com a vitória. Ponto, tá aí então. Cadu, Edu. O telespectador perguntou por meio da Kika ali se a gente manteria o mesmo time em relação aos últimos jogos. Eu manteria o mesmo esquema, faria duas alterações. Uma natural, a volta do Mike no lugar do Léo, que não foi mal na lateral direita, mas eu ficaria com o Léo no time. Tiraria o Paulo André e colocaria o Léo. Aliás, minha dupla de zaga seria Léo e Bruno Rodrigo. Para mim, a dupla de zaga que joga hoje no Cruzeiro é reserva, são opções, mas estão jogando. E manteria o Marinho, eu não tiraria o Marinho, não. Eu não acho que o Marinho tem feito menos do que os outros que entram têm feito. Eu acho que o Arrascaeta tem mais qualidade que o Marinho, mas está precisando mostrar mais. Deixa fazer o que o Luxemburgo está querendo, treinar, trabalhar mais a parte física e deixa o Marinho jogando por enquanto. Se for pensar bem, o Paulo André, para mim, seria tipo um quinto reserva, assim. Eu não consigo entender. Na zaga de hoje, a minha formação seria Léo e Manuel. Que tem falhado também. Mas quando voltarem Bruno Rodrigo e Dedé, para mim os dois seriam titulares. Então o Manuel seria reserva, o Léo seria reserva e o Paulo André então nem se fala. O Dedé eu deixo de lado porque tá lesionado, mas é titular. Já tá treinando e a outra pergunta que foi feita ali com relação ao Cruzeiro, sobre a posição de goleiro, se o Rafael tem condições, olha, é um caso que aí mais uma vez eu vou remeter à história do Rogério Ceni. O Fábio dá tão poucas oportunidades para o goleiro reserva que a gente não consegue avaliar.
Né? É uma coisa que tem que vir lá de dentro, a confiança no Rafael ou não. Ele me parece um bom goleiro, um ótimo profissional, um cara que se cuida, um cara que leva a sério, isso a gente sabe. Agora, se é só bom goleiro, ou se é um goleiro num patamar suficiente para ser titular do Cruzeiro quando o Fábio parar, ou quando o Fábio sair, sinceramente eu não consigo avaliar, porque ele joga muito pouco. O Rafael, mas sempre que o Rafael entrou no time... Não, sempre foi bem. Ele pegou muito, né? Um baita de um goleiro. Mas ele não tinha esse compromisso de ser o titular de uma Como você equipe acha que dessa. isso tem influência? Acho que tem influência. E todos os times, você pode pegar historicamente, todos os times que perdem um grande goleiro desse, que fica muito tempo, que tem esse histórico, eles sofrem demais para achar um O próprio outro. Atlético demorou muito a achar um goleiro. O Cruzeiro também, né? Depois do Dida, aquela história toda, demorou para achar. Veio o André Alcântara. O Atlético depois do Bruno, entre o Bruno e o Vitor, nossa, o até Atlético chegar teve lá, muita dificuldade, sofre né? muito. Hoje o Atlético tem o Giovani, sempre que entra, pega demais. Também. É um baita de um goleiro. Mas também. a responsabilidade é diferente. Mas você sabe que a gente vive um momento espetacular de goleiros no futebol brasileiro, porque o Cruzeiro tem o Fábio, o Atlético tem o Vitor. Os dois reservas são muito bons e confiáveis. Não é? Goleiros de outros, o Cássio, o goleiro do Internacional é muito bom. O goleiro do Internacional é muito bom. Aquele goleiro do esporte está pegando muito. Tá. E aqui, e só para exemplificar, o Cruzeiro chegou a ter como titular... Espera que eu vou ver quem passou. Vai lá que a gente vai falar dos goleiros aqui. O Jefferson, vocês se lembram muito bem, que fez o sucesso que fez na sequência, e quando o goleiro titular do Cruzeiro não deu certo. O Jefferson, a torcida tinha pânico. Então a torcida também tem um papel importante nessa história também. O Jefferson não teve no Cruzeiro o apoio que ele acabou tendo na sequência. O próprio Fábio. O Fábio saiu do Cruzeiro, foi para o Vasco, depois retornou numa outra situação. Então, não é uma posição fácil que se confia de imediato. Teve um treinador que acabou de tomar esporro da Aeromoça por sua culpa, viu? Da Aeromoça? É. Ele estava voando naquele momento? Não tinha saído ainda não, mas tomou uma bronca da Aeromoça. Meu Deus do céu. Manda um avião para ele. Eu fazer um contato com o Luxemburgo aqui para saber se, enfim... se o Valdívia seria um bom nome, se ele gostaria de ter o Valdívia e tal. Você acabou de dizer que tomou um expor da Aeromoça. Eu não sei que eles estavam viajando. Estava subindo e tal, enfim. Decolando agora o Cruzeiro. Mas a gente volta em 2 minutos. Não saia daí, por gentileza, tá? Porque se você sair, seu time perde na rodada. Até já. Os donos da bola. Oferecimento. Skin. Do jeito que o povo gosta. Venha para o Instituto Diplomata e conquiste sua independência em um mercado em constante crescimento. Seja um profissional da beleza estudando no Instituto Diplomata, que prepara os melhores profissionais há 38 anos. Cursos de cabeleireiro, manicure, depilação, estética e tantos outros na área da beleza. Ligue agora 31-3271-3625 ou entre no nosso site www.institutodiplomata.com.br e garanta sua vaga. Instituto Diplomata, vidas se transformam aqui. O que é bem-estar? A sensação de viver uma vida cheia de sentido, se sentir seguro, completo, como você realmente é. A alegria de viver, reencontrar os sons da vida, ter uma noite tranquila de sono. Venha descobrir as soluções que vão mudar a sua vida. Aparelhos auditivos para ouvir e entender. Audiomarca 3481-6266. Quando o assunto é a sua segurança pessoal ou a segurança da sua empresa, não há espaço para dúvidas. A Plantão Serviços de Vigilância conta com os melhores profissionais do mercado. Somos especializados em segurança pessoal e patrimonial, vigilância armada e desarmada e monitoramento, todos devidamente autorizados pela Polícia Federal. Além disso, contamos com os equipamentos mais modernos e uma equipe treinada para o monitoramento e segurança da sua casa ou empresa. Eu jogo, escuto música, assisto filme, até trabalho online. Tudo ao mesmo tempo. Ficar offline não é opção pra mim. Conte com a gente pra ser você. Ultra banda larga a partir de R$25 por mês no combo. Ligue 10325. Quer fazer economia? O Mercado dos Óculos tem a solução. Pesquise qualidade de preços, apresente-o numa das lojas e sinta a diferença. Não perca tempo, invista em saúde visual e faça economia de verdade. E veja que promoção incrível. Óculos solar Ray-Ban a partir de R$345. Eu já garanti o meu. Ray-Ban a partir de R$345 é só no Mercado dos Óculos. Ali, na Caetés 276, e mais 4 endereços para você. Vou repetir. O Valdívia disse que não quer ir embora do país, não, hein?
Se eu tô no Cruzeiro agora, eu já ligava agora. Também acho. Vem que aqui é o seu lugar. Ele teve nos planos, vale dizer isso, né? Olha aqui, entrou no segundo tempo do jogo, pois não. O Valdívia falou, a gente citou entrevistas do Valdívia, nessas entrevistas recentes, ele falou que teve propósito do Cruzeiro. Isso aí. O próprio jogador confirmou. Só que agora vamos falar de atacante no Atlético. O Levi Coupe começa a ventilar, já disse abertamente, a possibilidade de contratação de reforços para o ataque. Nesse ano, sempre que foi questionado sobre o assunto, o treinador falou que estava satisfeito com o elenco e tal, mas depois do empate com o Goiás, ele revelou que está conversando com o diretor de futebol do Atlético, Eduardo Maluf, para a chegada de pelo menos um jogador, que seria o velocista. E aí? Tá certo o Levi Coupe? Tem que buscaria quem? Até eu vi, acho que no Super Esportes agora pela manhã, eles colocaram 4 jogadores que não têm os 7 jogos, que poderiam, de repente, um deles poderia ser o nome, né? E tal. Eu começo com você. Você acha que os nomes. É Sacha? Não, mas o mais importante já te falo aqui agora. Na essência, ele tem razão. Não, e se o Levi Coupe, que voltou com a sabedoria oriental, uma paciência estoica, acha tudo bom, não pede nunca o jogador, sempre fala que o elenco está pronto, e ele tinha razão em ser tão tranquilo assim, se até ele está pedindo um cara com velocidade, que ele não pede à toa, pelo contrário, é porque realmente é importante. De La Torre, do Atlético Paranaense, Moncho do Palmeiras, Sacha do Inter e o Bárbio da Chapecoense. E o Genta sopou outro nome aqui, que é aquele menino que jogava no futebol mexicano, que é do Santa Cruz, como é o nome? Queno? Jogou contra o Atlético. Deus que me perdoe. Não, o Queno jogou contra o Atlético pelo Atlas. Né? Ele jogou pelo Atlas. Isso, mas já tá mas aqui só vale lembrar. Tá. Mas olha, pode ser gente que está no exterior também, desde que tenha rescindido o contrato até 21 de maio. E a gente conversou com o Maluf hoje de manhã na Band News, o pessoal pode acompanhar a entrevista no decorrer da programação da Band News, nos 89.5. O Maluf confirmou mesmo que esse reforço, e deve anunciar aí nos próximos dias, que tem essa característica, o Cadu até falou específico, é o cara de velocidade. Até porque... ou seja, a gente está citando vários nomes aqui, mas é alguém muito próximo. Então pode procurar, porque está pertinho. O Levi não pedia antes, porque tinha o Maxwell fazendo essa função. Tinha o Luan, que acabou machucando, e hoje não tem. O Carlos está lesionado, pode fazer também, apesar de ser secretário de lateral. Mas eu continuo com a minha opinião. Se você buscar jogador em agosto, você não vai trazer filé. Você vai trazer carne segunda. Mas às vezes entra isso, encaixa. Pode, claro que pode, mas eu acho que o torcedor não precisa esperar aquele nome, nossa, o Atlético contratou, porque nessa altura do campeonato, agosto, com janela fechada, todo mundo já fazendo 7 jogos, não vai vir aquele jogador que, nossa, chega e veste a camisa, vai ter que batalhar por um lugar no time e, se bobear, encaixa. Mas o Eric fez? É difícil. O Eric não fez, mas o Goiás já aumentou o salário, dobrou o salário. Bom, desses nomes aqui, eu gosto do Bárbio, é um bom jogador, De La Torre é bom jogador. O Sacha... Que isso, eu acho o Sacha o melhor de todos. Por isso que eu acho que velocidade... Por isso melhor jogador. Não, melhor dele. Não, eu estou falando de velocidade. Por isso eu mas acho que porque, na verdade, são dois, né? Vamos explicar uma coisa. São duas situações. Esse de velocidade, que seria uma coisa emergencial, né? Para essa composição de grupo, depois da saída do Maxwell, e essas questões de contusão e tal. É uma composição de grupo. Então, pode não ser uma grande situação. Mas tem um outro cara também de frente. E aí pode encaixar o Sacha. Pois é. Bom, desses aí eu gosto mais do Sacha. Eu acredito que... Então o Inter vai liberar o Sacha? Isso é o Inter está fazendo uma matéria, eu nem vi, mas até interessante pegar um negócio que não tem 7 jogos, mas provavelmente vai tentar alguém de fora, vai tentar alguém de fora, provavelmente. O Cruzeiro fez com o Cabral, um jogador que estava lá sem contrato, por isso que eu acho que não vai vir um jogador que a gente tem que lembrar o seguinte, o Michael Suel, nos últimos jogos dele pelo Atlético, ele vinha sendo o melhor em campo em várias partidas, o Luan se machucou, e o Carlos também está com problema, e tem isso que o Panzi sempre bate. É um cara que joga pelo lado, é um cara de velocidade, ele se enquadra nesse perfil, mas tem se mostrado pouco efetivo no ataque. A gente continua em cima disso, né? Valdívia, contratações do Atlético, enfim. E se tivermos alguma novidade, você se liga aí no @osdonosdabola_mg, que a gente informa no decorrer do dia aí, ok? Muito obrigado a todos, obrigado Kiko, aos nossos comentaristas, a você de casa, amanhã 1h da tarde, a gente está de volta. Tchau, pessoal.